Olá, que bom contar com a sua companhia em mais uma edição do Manchete Podcast. No programa de hoje eu recebo aqui para um bate-papo o ex-prefeito de São João da Barra, Betinho Dauaire, a quem desde já agradeço pela participação. Obrigado, Betinho. Eu que agradeço o convite, Arnaldo. É sempre bom estar aqui conversando com você, conversando com todos os seus telespectadores e conversando sobre a cidade que a gente tanto ama, que é São João da Barra. Betinho, vamos falar sobre São João da Barra, vamos direto ao assunto, né? Sua família está no cenário político de São João da Barra já há décadas, talvez desde os anos 50, se você... Isso, são 73 anos. Justamente nessa eleição, qual o papel da família Dauaire em São João da Barra? Na verdade, nessa eleição, né, uma vez que o deputado estadual e secretário Bruno Dauaire ocupa um cargo no Estado, né, voltado para a política estadual, a nossa missão principal em São João da Barra é uma formação de um partido que possa fazer alguns vereadores, né, nessa eleição. Além também de apoiar outros vereadores que não são ligados diretamente à oposição, né, que são pessoas que já têm um longo histórico político com a gente de parceria. Então, vamos falar nomes aqui. Hoje você tem o vereador Cacá, que foi oposição durante muitos anos, mas também é ligado a vocês. Seria esse, então, entre os governistas? Exatamente. O vereador Cacá é um vereador importante, tem um trabalho importante em São João da Barra, é parceiro político do deputado estadual Bruno Dauaire, né? Me acompanha há muitos anos, juntamente como acompanhava o Frank Areias, e para nós e para o município de São João da Barra é muito importante estar ao lado dele durante essa pré-candidatura. E em nome de oposição, então você fala na constituição de um partido, seria o PL? O PL, né, que tem a presidência o Analiel Viana, que também houve um reencontro, nós já militamos politicamente juntos, houve um reencontro, e esse PL hoje tem uma formação trabalhada com uma capacidade de fazer de 2 a 3 vereadores, né? Uma vez que a gente conta que a nominata vai ser na faixa de 2.300 votos, né? E a gente acredita que, numa boa perspectiva, nós consigamos fazer mais de 5.000 votos, e aí seriam 3 vereadores, né? O PL está bem formado com alguns nomes importantes, como o doutor André Fontoura e uma série de outros nomes que são importantes, como o Alex Firme, e a gente tem certeza que também, para somar com essa expectativa ainda dos nomes masculinos, nós temos nomes femininos ali no PL que, em conjunto, farão 1.000 votos, nós temos certeza disso. E é uma novidade, porque, geralmente, as mulheres são colocadas nos partidos apenas para completar, né, esse coeficiente eleitoral que se exige na formação do partido. Então, há muita motivação e as expectativas são muito boas. Agora, no cenário à Câmara, né, dá até para fazer algumas especulações, mas é aquilo, né? Cada um faz sua conta botando um pouquinho mais para cima. Isso é natural do jogo da política, né? Todo mundo que passa aqui, seu partido se bota um pouquinho mais para frente. Agora, no tabuleiro a prefeito, a gente tem pesquisa. Isso. Né? E é uma eleição nova. Carla Capucci vai para a primeira eleição como cabeça de chapa e tem como possível adversário o Danilo Barreto. A primeira pesquisa registrada dá uma vantagem. Você que já foi prefeito 2 vezes, já foi candidato outras vezes, você sabe que a pesquisa dá uma vantagem muito larga, 71-6. Betinho, qual a sua análise em relação a essa pesquisa? Bem, eu acho que os candidatos que se apresentam, né, eles têm, por um lado, algumas vantagens e outras desvantagens. Por exemplo, primeiro, respeitar, né, a posição do candidato Danilo Barreto, que ele dá uma oportunidade àquelas pessoas que não concordam com o governo de ter o nome. Então, a gente tem que fazer uma saudação a essa vontade política dele de ter essa postura. Mas ele também enfrenta outras dificuldades. Não é só ir contra a máquina, né? Existem outros fatores. O Danilo, ele é pouco conhecido no município de São João da Barra, e um dos fatores importantes para que um candidato consiga, na arrancada, né, já não se preocupar com isso, é que ele tenha tido uma pulverização de voto anteriormente em vários distritos do município, mas é a primeira vez que ele é candidato. Então, essa é uma dificuldade. É natural que a pesquisa se apresente dessa forma, porque ele ainda é desconhecido. A prefeita Carla Capucci não é tão desconhecida, porque já é vice-prefeita, assumiu a prefeitura, né, está no cargo, e isso traz uma evidência.
Isso, para nós, é sempre um indicativo. Lógico, ninguém vai negar que exista um potencial de vitória maior para a prefeita Carla Capucci. Mas nós também não podemos esquecer as surpresas das urnas que já houveram aqui, no próprio estado do Rio de Janeiro, com a eleição de governador, onde uma pessoa com 3% acabou ganhando a eleição. Mas esse favoritismo, nesse primeiro momento, é normal. Cabe ao candidato Danilo Barreto ele buscar estratégias, né, para poder divulgar melhor seu nome, crescer, e em cima, né, das pesquisas, para conseguir localizar os indecisos, por que estão indecisos, e ver os anseios da comunidade, porque é o seguinte, a política de São João da Barra, ela sempre foi uma política polarizada. Eu vou resumir em 3 fases. Talvez as pessoas nem se lembrem desse nome, mas eu vou lá. Deputado Afonso Celso Ribeiro de Castro. Ele polarizava com o deputado Simão Mansur. Então, era uma política que tinha território, que tinha fronteira. Depois veio a fase da polarização territorial também de Alberto Dauário, meu pai, né, com o Simão Mansur, né? Eram 2 lideranças que lançavam candidatos a prefeitos e foram polarizando, até chegar à fase do Ranulfo Vidigal, na década de 90, que ensaiou uma possível polarização com a família Dauário, né? Mas não teve sucesso, porque logo em seguida eu vim e ganhei a eleição de prefeito. E quando ganhei a eleição de prefeito, veio a segunda eleição de prefeito, eu ganhei a segunda eleição de prefeito. E aí acabou com uma dissidência política, formando uma polarização entre Betinho Dauário e Carla Machado, que isso se sustentou até 2016, até eu continuar participando do processo eleitoral como candidato. Com o meu afastamento, né, e com o destino levando o meu filho, o deputado Bruno Dauário, a fazer a política estadual e uma certa ausência nossa da política municipal, essa polarização, ela começou a diluir. O Neco não teve a capacidade de conduzi-la por uma série de problemas e começou a ter essa hegemonia, né, ali em cima disso, porque a polarização ela é muito territorial, muito dividida. Os eleitores eles são muito definidos. Muitas vezes, o Brasil hoje vive essa polarização. E São João da Barra, que está muito engraçado, né? Ela vive um momento diferente. Existe uma leveza, e eu não sei se a palavra certa é leveza ou talvez ausência. Existe uma leveza na política de São João da Barra nesse momento. Isso é bom ou ruim para você? Olha, para mim, a leveza no primeiro momento, ela tem sido positiva da maneira da harmonia entre os poderes, da cordialidade entre os políticos. Vou dar um exemplo. Semana passada, nós tivemos a inauguração da nova Câmara Municipal de São João da Barra, onde foi homenageado o vereador Frank Areias, o saudoso vereador, meu amigo, meu irmão, né, com o nome da Câmara. E ali, aquele evento, ele me deu uma experiência política, porque eu estava ali sentadinho, né, fora da mesa principal, e observando, e depois tive contato com vários políticos, e eu senti, o deputado estadual Bruno Dauário chegou, a prefeita beijou, eles conversam bem, tem um diálogo bom, há um clima leve. Você vê que durante a sessão, o vereador de oposição, o Analiel, ele faz um discurso, ao mesmo tempo que ele elogia alguns avanços, ele também faz uma cobrança, tendo uma postura de uma oposição moderada, mais inteligente. E aí você pega a surpresa de ver um vereador governista, que é outro amigo meu, Fábio Pedra, que é um vereador governista, cobrar da prefeita casas para Tafona, porque eles estavam ali inaugurando aquela casa de leis. E tudo foi levado de forma harmoniosa. Pode ter descido de forma amarga um pouquinho? Pode, mas existe uma leveza no ar. Eu não sei se são os novos agentes políticos que estão agindo,
eu não sei se é a força política, né, que está fazendo essa retração também lá na ponta na comunidade, nos eleitores, porque se você for analisar direitinho, existe um medo do eleitor no desconhecido. Antigamente não, era conhecido. Vou dar um exemplo. Era Betinho da Hora e Carla Machado. Tinham histórias conhecidas, trabalho realizado, tinham histórias no município, traziam legados, né, que era conhecido, que vinha de família a família, de morador a morador. Hoje, o eleitor, de uma forma geral, Arnaldo, ele está muito preocupado em mudar para o desconhecido. Por isso, cabe os novos homens públicos que estão aí como pré-candidatos, na época em que a legislação permitir, conseguir quebrar isso, né? Se tornar conhecido, mostrar as suas realizações, mesmo que não sejam ainda como novos na área pública, mas também na iniciativa privada, que é uma referência. Então, existe um medo hoje nessa eleição, e não é só em São João da Barra, de se trocar pelo o desconhecido. E eu digo uma coisa, se fosse um Dauaire na disputa em São João da Barra, aí talvez essa radicalização, polarização, vamos colocar assim, que existe no Brasil hoje, a polarização, talvez ela voltasse de um certo modo, em alguma medida, a existir. Mas hoje essa harmonia é muito mais voltado, eu acho que pelos novos agentes políticos que estão atuando e também pelo medo do eleitor de trocar pelo desconhecido. E o porquê de não ter um Dauaire na disputa? Muitas vezes, né, antes de você começar a sua resposta, muita gente achava até que você poderia voltar ao cenário. Você tem esse desejo? Olha só, a política tem uma linguagem hoje, tá, que eu não me identifico muito, tá? O que eu quero dizer com isso? Que eu tive o meu papel importante em São João da Barra. Qual foi? Trazer o legado do meu pai, isso eu falo com muito orgulho. Eu tive a responsabilidade de reconstruir o município de São João da Barra, que estava destruído. Não vou chegar aqui e vou fazer uma prestação de contas, mas peguei um município com vários meses de salário atrasado, 17 milhões de dívida e arrecadando 11 milhões por ano. Eu tinha 33 mil reais, um município que tinha acabado de ser dividido para administrar o município, né? E nós conseguimos marcar a nossa administração ao longo de 8 anos, chegando ao máximo de uma arrecadação de 70 milhões, nós conseguimos marcar com um dos maiores graus de investimento da história. Então, nesse momento, entra o Bruno Dauaire, deputado estadual, que é uma tarefa grande. Depois de deputado estadual, secretário de Estado. Depois, reeleição para deputado estadual. Depois, outra eleição de vitória para deputado estadual, secretário de Estado. Nós focamos numa política regional. Esse foi o nosso papel, focar numa política regional. Mas, lógico, que nós, como amamos e votamos em São João da Barra, tanto eu como o Bruno, desde os 18 anos de idade, meu primeiro voto foi em São João da Barra, meu voto até hoje é em São João da Barra, eu voto em Gruçaí, o do Bruno também. Lógico que a gente tem um sonho, um desejo de, num momento oportuno, se tratar de uma política municipal de uma forma principal. Então, hoje, a família Dauaire decidiu por isso, porque não dá para ser candidato a prefeito, porque tem um mandato de deputado, se concorrer, ganhou, se não ganhou, vai ficar no mandato de deputado. Não é isso. Para concorrer, tem que estar no teu coração, você tem que ter projetos, você tem que estar ali alinhado à sociedade, você tem que estar disposto mesmo a trabalhar como eu trabalhei, como eu modifiquei o município de São João da Barra. Então, o meu sucesso foi por esse amor, por essa vontade, por esse, desculpa a palavra, por esse tesão. Eu tinha essa vontade de entregar uma São João da Barra pronta, como entreguei, com alto índice de aprovação popular, mais de 90% de aprovação popular, medido por institutos como Cândido Mendes, enfim. E esse momento, hoje, né, com essa nova geração de política, é o que a gente espera deles também, que eles tenham esse mesmo tesão de poder fazer essa política. Mas, certamente, um dia, se Deus quiser, se Deus assim permitir, a família Dauaire volta ao cenário da disputa de uma eleição municipal em São João da Barra. Você ou Bruno?
Rapaz, eu acho que eu já estou bem rodado, né? Garotinho tem a minha idade e diz que está sempre pronto para uma disputa, que ele é um menino, né? Mas eu gostaria de ver o Bruno prefeito de São João da Barra um dia, né? No meu caso, seria como uma missão, porque eu acho que a nova geração está aí, talentosa, sendo bem assessorada, tem uma possibilidade de fazer grandes gestões, mas o destino a Deus pertence. Esse tema me traz problema em casa. Que a minha mulher é completamente contra que eu volte à vida pública. Agora, existe uma cobrança, já falei isso com você em outras oportunidades, que é a presença de Bruno Mais em São João da Barra. Você mesmo falou, né, que até mesmo essa agenda de secretário estadual, no evento mesmo da semana passada, ele chegou já com o evento acontecendo, porque teve que se deslocar do Rio para cá, né? Então tem que virar a chave mesmo, tem que se desvincular um pouco desses compromissos estaduais para chegar e firmar uma pré-candidatura. Lógico, porque o deputado estadual, ele é dono do mandato dele, outorgado pelo povo, através do voto. Ele tem as sessões da Câmara, dá para organizar a terça, quarta e quinta e voltar para a base e trabalhar. O secretário de Estado, ele tem patrão. O patrão dele é o governador do Estado, que escolheu ele para ser secretário. Então, tem agendas em vários municípios, são 92 municípios, não tem como, né? É humanamente impossível a pessoa, no cargo de secretário de Estado, se dedicar a uma eleição municipal, porque a eleição municipal ela é muito detalhista, ela é muito delicada, é bairro a bairro, é localidade a localidade, né? Não basta você querer fazer uma eleição municipal sem um profundo conhecimento e presença local. Então, o deputado Bruno Dauaire, ele sacrifica muito. Você pode ver, semana passada, para a solenidade de Frank Areias, que era um pai para ele, um irmão mais velho para ele, né? O Frank sempre se preocupou com ele. O Frank deu o primeiro título de cidadão são joanense a Bruno Dauaire. O Frank sempre disse, eu tenho sempre preocupação com a eleição de Bruno, eu tenho orgulho. Ele chegou em cima da hora, viajando, veio de outro município, de outra reunião. Então, como patrão, é complicado, né? Essa questão da Secretaria de Estado. Mas, Betinho, pegando um pouco de análise aqui, quero ouvir sua opinião. Vocês não participaram da eleição de 2016 diretamente, não participaram da de 20 diretamente, nem da de 24 diretamente, pelo menos que você me diz aqui agora. Você até deu uma ajuda ali à Eziel na eleição de 2020, participou dos comícios, aqueles comícios atípicos da pandemia, né? Aquela questão das transmissões pelas lives, mas o sobrenome da Dauaire não estava na urna nas últimas 3 eleições municipais. Dá tempo de resgatar, junto ao eleitorado, essa identidade com vocês? Olha, sim, sabe por causa de quê? Porque, ao mesmo tempo que ele não estava na urna, em fogo alto, nas eleições municipais, em fogo baixo ela esteve nas estaduais. E Bruno, em várias oportunidades, teve uma votação relativamente boa em São João da Barra, sendo até, em uma oportunidade, o mais votado, em uma ou 2 oportunidades, o mais votado. Então, é uma questão de ir se administrando isso. Mas essa questão de não estar presente, infelizmente, é uma questão muito mais pelas responsabilidades, obrigações. Hoje mesmo a gente vê muitas oportunidades, com todo respeito, que tem deputados que não estão tendo mesmo uma presença no município de São João da Barra por causa dos afazeres na capital. Deputados. Existe uma certa ausência, né? Mas, imagina secretário de Estado. Mas eu acho que, geralmente, pode prejudicar, mas nas urnas para deputado estadual de 2 em 2 anos, a eleição está presente. Agora, você citou o discurso do vereador Analiel, o discurso do vereador Franks, do vereador Fábio Pedro, em relação à inauguração da sede com o nome do Franks, da sede do Legislativo. Agora, teve outro discurso que chamou a atenção também, que foi o discurso do seu vice-prefeito no segundo mandato, Chico da Quixaba, e hoje extremamente cotado, quase certo para ser vice da Carla Capucci. E ele fez um discurso ali de deferência ao seu nome, ressaltando a amizade que existe, apesar de caminhos políticos diferentes que vocês tomaram. Você acha que esse discurso dele acaba ajudando, atrapalhando ali nessa composição de possível vice da Capucci? Olha, como vivemos um momento diferente em São João da Barra, de leveza, de harmonia, são tempos novos, eu tenho certeza que ali foi uma expressão do Chico, que ele começou contando a história do Frank Areias com ele. E, ao contar a história do Frank Areias com ele,
ele teve que me inserir, porque ele foi a primeira pessoa que me apresentou o Frank Areias. Foi através dele que eu tornei o Frank Areias secretário de Transportes. E naquele momento ali, em que os oradores anteriores também, em muitas oportunidades, se emocionaram, né? Tiveram um discurso, talvez, nada assim tão elaborados por causa da emoção, ele acabou falando o que ele sempre fala de maneira aberta, né? Me elogiando, dizendo que eu fui um bom prefeito, dizendo que eu sou um homem de palavra, que ele é meu amigo. E eu acho que isso o ajudou, porque um homem que tem uma postura dessa, cotado para ser vice-prefeito, do lado da prefeita que é candidata à reeleição, ela sabe que terá do lado dele um vice-prefeito correto, fiel, verdadeiro, como ele foi comigo. Em momento algum, durante esse período, nós nos separamos por causa da questão da amizade. Nós sempre superamos isso. E eu acho que foi um gesto muito verdadeiro, muito sincero. Eu acho que não teve pecado nenhum, porque era esse momento de harmonia, porque senão eu ia ter que botar um pecado no meu amigo vereador Fábio Pedra, que cobrou da prefeita casas em Atafona. Eu ia ter que botar um pecado no discurso moderado do Analiel, que até é legítimo, porque é oposição, mas foi moderado para quem é oposição. Então, eu acho ali que todos caminharam quase de uma forma igual, né? Então, não teve pecado maior. Eu acho que a prefeita, com certeza, pelo que eu conheço, e ela mostra um lado humano sempre que gosta de falar, ela tem um carisma grande, eu me dou muito bem com ela. Pô, saber que o vereador Capucci, que foi vereador comigo, tem uma filha prefeita, é uma alegria saber disso, né? Porque eu convivi com o vereador Capucci. Ela sabe quem é o Chico da Quixaba, a importância que ele teve durante esse período, tanto do governo Carla Machado, como do governo da Carla Capucci. Betinho, eu queria voltar a falar um pouquinho da pesquisa que nós abrimos aqui, praticamente abrimos o bate-papo. A pesquisa trouxe um outro dado muito importante e reflexivo para a gente que acompanha esse jogo de política. A prefeita, na vitrine, como você mesmo destacou, na vitrine do mandato, ela tem menos de 2% de rejeição. Danilo, um candidato novo, só foi candidato a vereador na última eleição, foi ali o mais votado na Pedra até na eleição de 2020, mas com a votação mais concentrada na Pedra, em Atafona, não espraiou muito naquela eleição. Danilo tem quase 20% de rejeição. Não é um fato até espantoso para a gente que acompanha tantas pesquisas, tantas eleições em tantas cidades? Para quem é ainda desconhecido, é um dado curioso. A prefeita está na vitrine, na minha opinião, e vai aqui o respeito com todos os gestores anteriores, se deve a um carisma e uma forma de conduta que ela tem, não só com as lideranças e com o eleitor, né? Existe isso, porque o que eu não gosto, eu não tenho o objetivo aqui de fazer críticas, mas existia um tipo de exercer liderança e agora São João da Barra está vivendo com a prefeita Carla Capucci um tipo de forma aparente de leitura para quem está fora, é a leitura de quem está fora, mais ameno, mais leve, com mais abertura. E isso diminui, porque, por exemplo, algumas obras foram iniciadas. Você quer ver uma obra que eu fiquei orgulhoso? E olha que eu tenho postura política contrária, né? Em São João da Barra, todo mundo sabe disso, que fui governo e fui oposição. A reforma do ginásio de esportes. Foi uma obra que me emocionou, porque aquilo me doía, eu deixei aquilo tão organizado, tão bonitinho, onde tinha aqueles campeonatos, aqueles eventos, e aquilo ficou um depósito destruído vários anos. Então, essas iniciativas, mesmo que muitas pessoas acham tímidas para a quantidade de recurso e orçamento que tem o município, isso agrada ao cidadão, porque vê movimento, vê boa vontade. Então, não é assim de graça. Existe muitas coisas que levam o eleitor a fazer com que quem que está na vitrine tenha um percentual
de rejeição menor. E um deles é conhecer. Talvez do Danilo seja ser pouco conhecido, tá? Somado, lógico, a um segmento que, dependendo de quem for entrevistado, um segmento que é partidário, que é governista, não importa quem esteja lá. Então, são novidades, porque São João da Barra vive um momento diferente. É uma salada de fruta. Gente, vou dar aqui uma ideia, tomara que o Arnaldo não puxe, não me aperte muito, mas o deputado estadual Bruno Dauaire, secretário, é do mesmo partido da prefeita de São João da Barra. Sim. E a líder política da prefeita do partido de São João da Barra é de outro partido. Então, o que aconteceu? Modificou a política. E aí muitas pessoas perguntam, poxa, mas para aí, como é que fica essa história aí durante o processo eleitoral? Não vai apoiar a pessoa do partido? Você chega em campo, você tem a mesma situação? Então, não me aperte muito, entendeu? Porque eu também tenho resposta para isso. E qual é? A resposta é a seguinte: situações especiais requer posicionamentos especiais. Quando nós tivemos a crise da Covid, nós tivemos que tomar medidas especiais que muitas vezes quebravam protocolos até acertar a medida correta. Qual era a medida correta da política quando se vinha alguém? Porque, por exemplo, foi a prefeita Carla Capucci que veio para o partido do deputado Bruno Dauaire, que tem domicílio eleitoral em São João da Barra. Antigamente, isso era uma articulação política da liderança que trazia o opositor para participar com ele de um novo projeto. Agora, não. As condutas foram feitas diferente. Outras lideranças de renome, de prestígio e de poder começaram a aumentar a força partidária com o objetivo de fortalecer o partido, trazendo lideranças de oposição, mas aonde esses deputados não tiveram aquela postura ou interesse ou de participação de decisão. Então, certamente que essas lideranças que trataram desses assuntos sabem que são momentos especiais e vão respeitar as posições políticas dessas lideranças que estavam anteriormente, que serão posturas especiais para um momento especial. Você chega em Campos, você tem esse exemplo. Bruno é parceiro político de Vladimir Garotinho. Né? Então, o que eu quero dizer, em São João da Barra, Bruno está muito à vontade, como eu disse sempre, para apoiar, porque é do Partido União, para poder ficar oposição, se achar assim melhor e conveniente, ou apenas para cuidar da eleição proporcional, né, de vereadores e dos vereadores que ele gostaria de ver na Câmara Municipal fazendo um trabalho bonito, né? Betinho, nós citamos algumas vezes aqui os discursos, a solenidade na semana passada de inauguração do novo prédio do Legislativo. Você falou até que teve uma visão diferente, né? Até porque você estava na plateia, não estava na mesa, mas o que sai? Qual a sua análise da obra, do evento e da homenagem ao seu amigo Franks? Olha, da homenagem ao meu amigo Frank, homenagem justa. Eu quero parabenizar o presidente da Câmara, os vereadores que escolheram. Eu sei que Frank vai representar o nome de muitos aqueles que já não estão mais entre nós, como de Tim Campista e Adalberto Ribeiro, vários vereadores que ali tiveram, porque Frank era um homem público acolhedor, humanista, uma pessoa que, pelo discurso emotivo dos vereadores, você viu a falta que ele vai fazer. A obra da Câmara, eu quero parabenizar, né, o presidente, Alain, porque ficou uma obra muito boa, ali foram divididas, né, as responsabilidades da obra, começado por Aloysio ali na base, passando por Elísio, e depois passando a responsabilidade da obra para o presidente Alain. Eu fiquei feliz por dois motivos. Primeiro, que ali era um terreno que ia ser construído a prefeitura. Eu lembro que tinha uma placa muito grande da prefeitura, acho que no ano
2012, onde dizia que ele seria o centro administrativo da prefeitura, de alta tecnologia. E acabou ficando aquele terreno ali, e depois eu vi construído. E um ponto importante que eu vi da construção da Câmara Municipal de São João da Barra é que o maior espaço, pelo que eu visitei ali, é o espaço onde vai estar o público presente. É o espaço mais prestigiado que tem, um auditório grande, né, aonde a população vai poder prestigiar. E é preciso coragem para a gente, muitas vezes, fazer uma obra dessa tocar. E foi me explicado que foi feito com economia do Poder Legislativo, né? O Elísio também me explicou isso. Então, eu quero parabenizar o presidente Alain, que tem sido um presidente determinado, teve essa coragem, e eu acho que a população deve participar, porque isso incentiva o vereador, isso incentiva as forças políticas. Eu digo sempre, eu sempre aprendi muito na minha administração com o povo e sempre procurei andar alerta com a oposição. A oposição sempre me ajudou muito andando alerta, não é votando nas minhas matérias só, mas me fazia alerta e aprendendo com a população. Então, parabéns, eu fiquei muito grato de receber o convite, foi uma alegria muito grande ver um prédio digno de São João da Barra, e agora ficou na responsabilidade da prefeita Carla Capucci de fazer né? Ela mesma falou, né? Estava lá grávida, com aquela barriga bonita, enfim, mas foi uma coisa muito importante. Betinho, a gente vai conversando, vai lembrando aqui, a nossa última conversa no Manchete, nós tínhamos a pré-candidatura colocada do vereador Elísio, ex-presidente da Câmara, e na nossa conversa, você disse o seguinte, que aguardava ali uma posição do líder político do Elísio, que era o Rodrigo Bacelar, para poder avançar num diálogo de possível composição. Depois até entrevistei o Elísio e ele também falou sobre essa possível composição com o Isdawaire. No entanto, por articulação aparentemente junto à ex-prefeita e atual deputada Carla Machado, o Rodrigo está alinhado com a Carla Capucci. Foi muito rápido essa reviravolta, quem estava de um lado foi para o outro. Como que você viu se desenhar esse cenário? Na verdade, eu não vi. Foi tão rápido que eu não vi. Não participei, né? Tinha algumas informações que o Bruno está ali, né? Enfim, como deputado, mas foi uma articulação que eu fui pego de surpresa. Eu acho que Elísio mais ainda, né? Porque, na verdade, eu vi que o Elísio... Por que eu respeitei e dei essa resposta? Poxa, primeiro eu tenho que ouvir o líder do Elísio, que era o Rodrigo, né? Mas, ao mesmo tempo, eu assistia o Elísio desidratando, né? Então, nós não poderíamos tomar uma decisão de ter um candidato de oposição, uma vez que ele tinha um líder político. Seria antiético da nossa parte a gente decidir por Elísio sem também ouvir o seu líder político, que é o presidente da Alerj, o deputado Rodrigo Bacelar. Acho que nós agimos certo, correto, entendeu? E reconfiguramos a nossa posição. Falamos bastante sobre São João para a gente concluir nosso bate-papo. Campos, você mesmo citou aí, Bruno é um aliado do Vladimir. Vladimir está bem nas pesquisas, teve uma oscilação natural do ano passado para esse ano, porque até então não tínhamos ainda nomes colocados. E há um nome em comum entre Campos e São João da Barra, que você citou aqui algumas vezes, que é da deputada Carla Machado, que surge nesse cenário. Até mesmo pontuando bem também, quase chegando a 20% na primeira pesquisa. Você acredita na entrada da Carla nesse cenário? Acha que é um fator preponderante para ter segundo turno ou não, como alguns analistas colocam? Olha, primeiro tem que respeitar, né? Qual é a realidade, gente? São João da Barra sempre foi uma namoradinha para Campos. O eleitor campista conhece a política de São João da Barra superficialmente. É mais aquele morador, visitante, que vão aos eventos, que passam o verão, que passam aqueles momentos mais prazerosos em São João da Barra. Não tem um aprofundamento político no município para saber a história política do município. Então, é sempre um olhar muito positivo, muito leve. Eu costumo dizer que São João da Barra, o campista, às vezes, considerava o São João da Barra a Barra da Tijuca, do Rio de Janeiro. Tá? Era aquela coisa de estar lá num lugar diferente, leve, né? A deputada Carla Machado teve
um bom resultado eleitoral, né? É um nome que está aí. Eu não posso avaliar se ela vai ser candidata ou não, porque existe todo um procedimento aí em andamento. Seria indelicado da minha parte, né? Porque tem questões jurídicas, tem isso tudo. Só que, aqui em Campos, nós temos também a delegada Madalene, que é do União, o partido também do Bruno, do deputado Rodrigo. Então, tem muita história ainda para carregar nesse sentido da sucessão em Campos, sabendo-se, da mesma forma, que o eleitor, de uma forma geral, ele tem medo de mudar para o desconhecido. E hoje, o trabalho do prefeito Vladimir Garotinho em Campos, ele é comprovado, é visível. O cara pode ser São Tomé, querer ver. Campos mudou, ele fez, eu vou dizer, eu fui prefeito 2 vezes, no primeiro mandato eu ralei muito, só no final consegui organizar o município, e ele conseguiu muito mais no primeiro mandato, que é um norte. O cara que faz um mandato como o Vladimir está fazendo é um norte para o eleitor. E se o eleitor ainda tem dúvidas, né, de apostar no desconhecido, ele potencialmente, na minha opinião, é um provável candidato fortíssimo, se não considerado por mim, aí não é propaganda eleitoral, pelo amor de Deus, a ser reeleito. Você acredita no primeiro turno? Acredito no primeiro turno. Eu acredito. O medo da mudança do eleitor é muito grande. Campos mudou muito. Campos modificou muito. Tem muita coisa para fazer? Tem. Mas é uma cidade viva. Mas como que a gente não vai acreditar em um governo que mudou muito? Se em São João da Barra está havendo uma pequena modificação, vou pegar as palavras do vereador Analiel, alguns avanços, em Campos está tendo muito mais, e se em São João da Barra se desenha o que as pesquisas mostram, né? Em Campos é uma questão de lógica administrativa que está aí, que é um sucesso, e lógica política. Eu acho que o eleitor não vai querer apostar no desconhecido. Betinho, o bate-papo sempre rende, estoura o tempo do programa, e se deixasse tinha muito mais para falar, mas já vou deixar o convite aberto para uma próxima oportunidade, não tão distante quanto foi de um programa para o outro. Te agradeço a oportunidade, essa generosidade. Você sabe, para terminar, que eu gravito, né? Eu sou um astro com pouca luz na gravidade do deputado estadual Bruno Dauaire, né? Então, o que eu puder trazer de colaboração, eu estarei presente. Mandar meu abraço à população de São João da Barra, meus queridos amigos de São João da Barra, também de Campos, São Francisco, porque eu tenho uma relação política com muitas lideranças e de amizade também. E a você que nos acompanhou até aqui, fique ligado também nas nossas redes sociais. Até a próxima!